Atos capítulo 7, versículo 54 ao 60. Nós vamos ler a morte do primeiro mártir da igreja, sobre Estevão. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 7, versículo 54 ao 60. Ouvindo eles, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. O livro de Atos dos Apóstolos é o primeiro livro da história da igreja cristã. Ela é uma dobradiça, ela se fecha para os evangelhos e se abre para as epístolas. Registra a caminhada da igreja de Jerusalém a Roma. Ela não tem conclusão, porque a igreja, a história da igreja, continua e prosseguirá até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, que até hoje nós estamos aqui representando essa igreja, nós continuamos com essa igreja, nós vemos aqui e lemos aqui a história do jovem Estevão. Jovem Estevão escolhido para auxiliar os apóstolos na grande demanda. As pessoas iam se convertendo, as pessoas iam crendo em Jesus, bastante gente para atender, bastante pessoas para alimentar, viúvas e órfãos. Os apóstolos tinham que se dedicar à palavra de Deus, né? Por isso que nós temos a igreja, ela necessita de diáconos, de presbíteros, para que ajude o pastor a caminhar, galera. O pastor tem que estar primeiro sempre estudando a palavra, orando, buscando a Deus a palavra para a sua igreja, a palavra para a igreja de Cristo. Olha só que interessante. E isso aconteceu na igreja primitiva. A galera com um monte de trabalho para fazer, precisavam de diáconos. Dentre eles, Estevão se destacava para auxiliar os apóstolos. Ele viveu de forma superlativa e morreu de modo exemplar. Foi o primeiro mártir da igreja. Estevão foi aquele que primeiro enfrentou a oposição, né? E ele viveu, ele não se limitou a servir as mesas, também ganhou almas para o Cristo. Essas eram as marcas de Estevão. Estevão, ele vivia uma vida irrepreensível, era de boa reputação, cheio do Espírito Santo, obras irrefutáveis, obras que faziam referências de Estevão. Falava, fazia, pregava. Estevão tinha uma vida da qual ele falava e também ele vivia. Estevão tinha uma vida da qual ele planejava, da qual ele pregava, da qual ele lia as escrituras, da qual ele vivia ouvindo os apóstolos, mas também Estevão vivia aquilo que ouvia e aquilo que falava. Talvez algo que precisamos muito hoje em dia. Ouvimos a palavra de Deus aos domingos, aos sábados, às quintas, mas será que praticamos elas como Estevão? Será que vivemos uma vida para a glória de Deus como Estevão? E esse jovem, por que jovem? Alguns estudiosos dizem que pelo vigor como Estevão enfrentou a oposição no capítulo 6, Estevão, como ele pregava, como ele fazia prodígios, Estevão falava a palavra de Deus, ganhava almas. Isso começou a incomodar. Quando você vive uma vida segundo a palavra de Deus, quando você vive uma vida realmente cheia do Espírito Santo, quando você vive uma vida centrada em Cristo, meu brother,
Lembra do reverendo Hernandes? Você vai ser amado, conhecido no céu, amado na terra e odiado no inferno. Isso é interessante, porque quando você começa a viver uma vida com Deus, a oposição sempre vem. E Estevão não se dobrou à oposição. Estevão, ele viveu de uma forma, ele enfrentou com vigor, com raça, com vontade. Estevão falou de toda a história bíblica, e depois ele enfrenta falando que os homens de dura cerviz, temosos, incircuncisos, e ele enfrenta com ousadia. Por isso que muitos estudiosos dizem que ele era um jovem, pelo vigor de sua palavra, de sua pregação, pelo jeito que Estevão, pelo vigor do seu trabalho. Jovem, vive uma vida para Cristo. Viva uma vida com vigor para Jesus. Você que tem força, você que hoje tem essa vontade, essa força, essa disposição, viva para Cristo. Viva para o que for necessário para a vida de Jesus. Que você comece a exalar esse perfume de Cristo. Não tenha vergonha de quem você é. Porque a Bíblia diz, aquele que tem vergonha de mim, aquele que nega a Cristo, no último dia também ele vai negar diante do Pai. Você tem que viver uma vida que reflete a glória de Deus. Estevão vivia dessa forma. Estevão vivia uma vida como um prodígio mesmo, porque ele não queria nada nesse mundo. Estevão era o que, como se diz, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça e poder de Deus. Estevão também, no capítulo 6, eu estou contextualizando para vocês, antes de chegar aqui no 7, no capítulo 7 mesmo, dizia que ele fazia prodígios, sinais, e esses sinais, a palavra diz que significa, no original, significa semeiam, que significa milagres. Você sabe o que quer dizer essas palavras sinais? Também é dita em João 2, 30, 31, João relata os milagres de Jesus como sinais, e esses sinais, no original, significa esse semei, milagres, prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por Ele e pelos quais os homens provam que a causa que eles estão enfrentando ou fazendo é de Deus. Os sinais é uma confirmação, os sinais são credenciais de um cristão. Mas hoje qual que é a sua credencial? Você precisa fazer milagre, curar o coxo, amém se fizer, tá? Amém. Se curar o coxo, né? O maior sinal que você pode dar hoje é o sinal que você é crente. É um sinal que você é um cristão, que você é diferente, que você foi alcançado por Jesus. O maior sinal que você pode mostrar hoje é o sinal de Cristo na sua vida. É se parecer com Jesus. Esse é o maior milagre, o maior desafio na juventude de hoje. Se pareça com Cristo. Se pareça com o seu mestre. Mostre essas credenciais onde você for. Que eu sou de Cristo, não sou do mundo. Não é com camisetas que você vai provar isso, não. É com as suas atitudes. Quais são essas marcas? Vamos chegar lá. Estevão então, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo e poder, ele trabalhava, ele amava e ele vivia para Cristo. Estevão viveu para a glória de Deus. E esse texto nos ensina que antes de Estevão ser martirizado, ele enfrentou os doutores da lei, os fariseus que estavam vendo Estevão falar sobre Jesus, e com raiva, a história, você viu o capítulo 7, que eles subornavam pessoas para chegar e falar para Estevão que ele blasfemou. Vamos prender ele, mas o seguinte, aqueles que se diziam puros e limpos, que não pecavam, homens que não tinham pecado, pagavam para os outros mentir, para falar que Estevão blasfemou. Blasfêmia tem que ser apedrejada. Vamos levar para o Sinédrio. Ficou de frente com todos os doutores ali. E Estevão pregou para aquele povo, desde Abraão até o filho de Davi, Salomão. E no final, Estevão diz que quando nós começamos o capítulo 54, ouvindo eles isto, o que eles ouviram?
no versículo 51 do capítulo 7, Estevão diz assim, depois de ele pregar sobre toda a história do povo de Deus, ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram seus pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebeis a lei por ministério de anjos e não os guardares. O cara era macho, não tinha medo não. Será que a gente tem a ousadia de fazer isso? De um amigo seu que está andando por um caminho errado, falar: meu irmão, deixa de ser incircunciso, você está andando por um caminho errado aí? Ah, não vou mudar não, então vamos lá conversar com o líder, vamos conversar com o pastor, não pode continuar assim. Estevão era corajoso, bicho. No versículo 54, que Estevão nos ensina algo muito interessante. Ali Estevão falou isso, os homens taparam os ouvidos, não queriam ouvir. Quando falam serrilharam os dentes, eles serrilhavam os dentes com raiva, querendo a cabeça de Estevão, querendo matá-lo, porque a verdade de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, meu querido. Ou ela corta para te salvar, ou ela vai te condenar. Ela não volta vazia. E esses homens pleitearam com ódio, com raiva, levaram Estevão para fora do templo. Estevão, no seu último momento, viu a glória de Deus e os céus abertos, e do lado o filho sentado, não estava sentado, de pé. Estevão foi o homem que viu Cristo de pé. Sempre em outras visões de alguns apóstolos, outras visões, o filho sentado, o cordeiro sentado ao trono, e o cordeiro estava sentado, mas agora o cordeiro assiste o seu fiel. Ele assiste o homem fiel, o seu fiel discípulo. Ele fica de pé, o cordeiro, Cristo fica de pé para receber Estevão com alegria. E ele olha, e ele branda a glória de Deus. E Estevão diz para aqueles homens: Senhor, a último momento, não impute a ele esses pecados. E adormece. Quais são as marcas de um homem como Estevão? Quais são as marcas de um homem, de uma pessoa, de um jovem que vive para a glória de Deus? O que tornava Estevão tão especial? O que tornava Estevão com um coração cheio do Espírito Santo? O que tornou Estevão esse homem do qual até na morte louvava, se alegrava com Cristo? Em primeiro lugar, a primeira marca está no versículo 54 ao 56, que diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Em primeiro lugar, a primeira marca que faz o homem, a primeira marca para quem vive para a glória de Deus, é ser cheio do Espírito Santo. Primeira marca para quem vive para a glória de Deus é aquele que vive cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem como você fazer nada sem Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: grandes coisas, pregar o Evangelho, passar tempo em oração, vencer aquilo que tem feito você cair, vencer aquilo
que tem te deixado ser um crente morno. E aquele que é morno, a Bíblia diz que Deus os vomitará. Vencer aquilo que te faz ser um crente meia boca, é quando você se torna cheio do Espírito Santo. Aí você vence. Estevão era um homem, era um jovem, cheio do Espírito Santo de Deus. E como é ser cheio do Espírito Santo de Deus? É aquele cristão que vive de oração. É aquele cristão que vive com a palavra de Deus em seus lábios. É aquele cristão que nada importa no seu primeiro dia, a não ser se encontrar com o seu Salvador, a não ser falar com o seu Pai, que é Deus. Isso que torna um cristão ser cheio do Espírito Santo. Você foi encontrado por Jesus, então você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ler a palavra de Deus todos os dias. Você tem que amar as Escrituras. Você tem que orar ao Senhor Jesus. Você tem que clamar a Deus para que você seja parecido com Ele. Eu vejo muitas pessoas reclamando da vida, reclamando do que tem, reclamando do cansaço, reclamando da faculdade, mas eu não vejo ninguém reclamando de não ser parecido com Jesus. Nós vemos todos os crentes dizendo, é difícil isso, é difícil aquilo, não é fácil estar isso, não é fácil trabalhar naquilo, mas não tem ninguém reclamando de ser parecido com Jesus. Quanto tempo você já orou para ser parecido com Jesus? Quanto tempo você passou em oração pedindo para Jesus? E eu não estou querendo ser legalista aqui não. Eu não estou falando, impondo algo a vocês, que é algo que eu estou falando para mim. É algo que foi falado para mim das Escrituras. Quanto tempo nós passamos orando para se parecer com Cristo? Estevão vivia para Cristo. Ele perseverava nas doutrinas dos apóstolos. Ele perseverava em ser um homem cheio do Espírito Santo, de boa fama, homem íntegro. Esse era a condição para ser um diácono. Estevão tinha todas essas condições. Em primeiro lugar, ele era cheio do Espírito Santo. O problema, meus irmãos, é que nós vivemos sem querer a glória de Deus. O segundo ponto aqui, em segundo lugar, aquele que vive para a glória de Deus, ele também busca a glória de Deus. Parece redundante, né? Eu vivo para a glória de Deus e busco a glória de Deus. Não, deixa eu te falar por quê. A glória de Deus, viver para a glória de Deus, é a única razão de você estar aqui nessa terra. A nossa confissão diz, qual é o fim principal do homem? Viver, glorificá-lo para sempre. Glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Glorificá-lo e viver contente para sempre com Ele. É a única razão que você está aqui. É para a glória de Deus. Se nós não vivemos para a glória de Deus, qual é o motivo? Não tem motivo. Vivemos para a nossa idolatria se não for para a glória de Deus. Criamos essa imagem idólatra no nosso coração. Ah, mas pode ser qualquer coisa. Sabe por que é o problema? Nós não vivemos para o solo deu glória. Nós vivemos para o ego deu glória. Quando nós não vivemos com o alvo que é Cristo, quando nós não vivemos com o coração para Cristo, nós não vivemos o solo deu glória, nós vivemos o ego deu glória. O eu deu glória. Por isso que caímos. Por isso que nos desesperamos na vida. Porque o nosso ego, quanto mais você busca preencher, aí mais você cai. Quando nós nos afastamos da glória de Deus, morremos espiritualmente, ficamos caídos, à mercê dos pecados do mundo, à mercê das nossas cobiças. Ah não, eu sou tentado, caí por causa de Satanás. Ih, o diabo está furioso.
Ele quer me derrubar. Mas sabe com o que ele vai te derrubar? Com a sua própria cobiça. Tiago diz isso. Nós somos tentados, meu querido, para a nossa própria cobiça. O diabo só vai te oferecer o prato. Toma aqui, ó. Lentilha. Lentilha em forma de internet. Lentilha em forma de likes para a vida. Lentilha em forma de pornografia. Lentilha em forma de sexo do casamento. Lentilha em forma de tudo que você pode imaginar. A sua própria cobiça. Nós vamos ser tentados. Nossa própria cobiça. Que o ego deu glória não seja mais o ponto da sua vida, mas o sólido deu glória sim. Aí sim, nós temos o consolo de Jesus. Aí sim, nós estamos junto ao Pai. E Estevão, no versículo 55, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os seus olhos aos céus e viu a glória de Jesus, a glória de Deus, que estava Jesus sentado ao lado. Estevão viu a glória de Deus, porque Estevão viveu para a glória de Deus, no final de sua vida. Terceiro lugar, primeiro lugar foi as marcas para quem vive para a glória de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Segundo lugar, a marca de quem vive para a glória de Deus, ele busca a glória de Deus. Em terceiro lugar, a terceira marca de quem vive para a glória de Deus, ele vive de testemunho. Testemunho. Se você vê Atos 1:8, quando Jesus diz: pois recebereis poder e sereis minhas testemunhas a todos os confins da terra, em Samaria, em Judeia, a todos os confins da terra. O que quer dizer essa palavra testemunho? Vamos lá aqui no versículo de número 57 que a gente está lendo. Ele, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes e arremeteram contra ele. Antes de Estevão ser martirizado, no versículo 56 ele diz: eis que vejo os céus abertos. Mas Estevão só quando viu os céus abertos e viu a glória de Deus e Jesus, ele brandou isso. Versículo 57, ele, porém, clamando em alta voz, no seu último momento de vida, ensanguentado, ele testemunhava Cristo. Ele não estava preocupado com o grito do povo, o ódio que o povo estava dele. Estevão não estava nem aí porque o povo dizia, porque as pedras que vinham e assolavam e acertavam e dolorido ele estava, não. Quando ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus. Ele não só vê e guarda para ele testemunha os céus abertos. Jesus está sentado ao lado dele. Cara, isso é demais. Até o último momento, Estevão testemunhou. Até o último momento, Estevão pregou. Tem gente que fala assim, né? Dá nada não, até o último momento de vida, eu quero viver para o mundo, eu vou quebrar tudo. Quando eu estiver lá para morrer, eu falo: Jesus, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador. Já viu isso daí? Deus, Jesus é misericordioso, meu irmão. Mas será que você vai falar mesmo? Que a Bíblia diz que só fala isso aquele que foi encontrado por Cristo realmente, de todo o seu coração. No último momento de vida, Estevão testemunhou a Cristo. Até o dia do seu nascimento, quando foi encontrado por Jesus, até o final, Estevão brandou, Estevão gritou, clamava: eis que vejo a glória de Deus e o Filho no trono, o Filho de pé ao seu lado, de pé ao seu lado. Estevão viveu o último momento em paz, tranquilo, combateu o bom combate.
ele viveu para o bom combate, e agora ele estava lá, o Cristo estava lá, com a coroa nas mãos, esperando: filho, estou te esperando aqui, o céu branda, estamos te esperando, vem Estevão, estamos aqui. E ele grita de lá: Senhor, eu te vejo. Ele viu. Vivemos para um mundo tão atrativo, que a última coisa que queremos ver antes de dormir é o nosso Instagram. Vivemos para um mundo tão chamativo, a ponto do nosso coração não fazer devocional mais. Somos tão idólatras muitas vezes, que só queremos sentir a vida empírica, de sentir coisas. Eu preciso sentir alguém, eu preciso sentir um toque, eu preciso disso, mas o Espírito Santo é negligenciado. Ele viveu até o último momento, clamando, testemunhando. O testemunho aqui, meus queridos, no original, quer dizer martos, que significa mártires, que significa aqueles que provam, que dão exemplo da força, da generosidade da sua fé, daquilo que foi dado a ele. Aquele que está pronto para sofrer por morte violenta, se necessário. Isso é uma testemunha. Será que nós estamos dando a nossa vida até a morte por Cristo? Será que estamos prontos para morrer agora por Jesus? Será enquanto você estiver numa cama de hospital, com aquele barulho que bate, o barulho da maquininha, com a sua pulsação, você vai poder brandar também? Senhor, eu estou indo. Nós temos que viver para a glória de Deus. Nós temos que ser testemunhas de Jesus, aonde quer que nós vamos. Estevão foi testemunha até o último segundo da sua vida. Ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de Saulo. Versículo 59. Em quarto lugar, quais são as marcas de quem vive para a glória de Deus? É aquele que imita a Cristo. Você quer ver só? Versículo 59. Apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado, porque com estas palavras adormeceu. Lembra de algo parecido? Quem disse isso? O próprio Cristo na cruz. A ti entrego o meu espírito, e não impute a ele esses pecados. Os algozes, os romanos que estavam ali, os soldados que o pregaram na cruz. O Senhor Jesus, até o último momento, orou, intercedeu por aqueles que não conheciam ainda Ele. Ele orou por aqueles que estavam o martirizando, o pregando na cruz. Estevão quis imitar o seu Senhor. Estevão também queria ser igual a Ele. Estevão imitou Cristo, dizendo: Senhor, não impute a eles esse pecado. Senhor, o barulho da multidão é muito grande. Senhor, mas perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Alguns dias atrás, um jovem morreu assassinado, deixando mulher e filhos. Ele estava fazendo o que amava fazer. Não é debater, não. Falando de Jesus. E o mataram covardemente. Diógenes, como que é isso? Ele foi testemunha. Ele brandou até o último momento, enquanto o seu sangue jorrava do seu pescoço. Ele viu os céus abertos, aí eu não sei.
mas que Jesus de pé o recebeu, isso tenho certeza. Porque é assim que Cristo recebe os seus fiéis soldados. Uma covardia foi feita, mas o rapaz viveu até o último momento de sua vida falando de Cristo. E covardemente sua vida foi ceifada. E se ele tivesse a oportunidade, tenho certeza que ele diria: não impute a ele esse pecado, Senhor. Nós nos preocupamos com tantas coisas inúteis, né? Vivemos para tantas coisas inúteis, né? Será que vou receber tal coisa esse final de semana? Será que minha Shopee vai chegar? Será que eu vou ter... Será que meu cabelo está bom e eu preciso fazer isso e aquilo outro? Não, eu preciso fazer aquilo outro. Eu preciso ter isso, eu preciso ter uma camiseta bacana, eu preciso ter um tênis melhor. Mas será que você está preocupado com a sua vida cristã? Você já parou para pensar na sua ignorância, no seu legalismo, na nossa imprudência, na nossa prepotência? Será que nós temos amado como Jesus amou e como Estevão imitou até o fim de sua vida? O último lugar aqui, Estevão, ele intercedeu imitando a Cristo. Estevão, até o seu último minuto de vida, brandou o que o seu mestre brandou: Senhor, não impute a ele esses pecados. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que buscava a glória de Deus, um homem que vivia testemunhando a Cristo, homem que imitou a Cristo. Essas 4 marcas são as marcas que daqui para frente, meu querido, você tem que buscar. Diógenes, eu tenho minhas limitações, você não sabe o que eu passo. Eu não consigo fazer isso. Peça a Deus. A Bíblia diz aquilo que você pede a Deus, mas é algo de pedir a Deus, não com um coração dobro. O que é um coração dobro que Tiago diz? É um coração dividido entre o mundo e entre o corpo de Cristo, entre a vida cristã. Peça com o coração segundo o coração de Deus, e peça em nome de Jesus. Não esqueça disso. Senhor, me ajude a melhorar nisso. Senhor, me ajude a perdoar naquilo. Senhor, me ajude a parar de ver isso. Senhor, me dê forças porque eu pensei naquilo que não devia ter pensado. Senhor, cuida de mim hoje. O sangue de Estevão, meus irmãos, está por aí, até hoje, como uma semente. Por causa do assassinato de Estevão, a igreja se multiplicou, sabia? Estevão foi um homem que deu início à igreja primitiva. Tertuliano diz que os mártires são sementes da igreja. E realmente, o sangue dos mártires são sementes que brotam onde passam. Depois da morte de Estevão, a perseguição aumentou aos que criam em Cristo Jesus. E esses homens tiveram que correr e se espalharam para todo lugar, para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra. E até hoje, a igreja de Cristo está se espalhando. E até hoje, 2 anos atrás, foram sacrificados 20 homens em beira de uma praia. Alguns meio deles eram pastores, mortos por ser cristão e por não negar Cristo. O sangue desses homens gritam até hoje. Eles matam 20, nasce aí uns 100, 40. Esse jovem morreu assassinado, mas em nome de Jesus, muitos jovens vão se levantar. Pobre daquele que pensa que pode calar um pregador, porque o sangue daquele homem é como uma semente. Desde o começo,
homens como Estevão eram perseguidos, mas viviam para a glória de Deus. Você quer também viver assim? Despeça da sua vida. Viva Gálatas 2:20. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Abandone todo o peso do pecado que há na sua vida, para que você corra bem, para que você caminhe bem, leve com Cristo. Em nome de Jesus, que você receba e viva estas palavras. O que eu posso mudar agora? Quem que eu posso ser? Como que eu posso viver essa vida que Estevão viveu? Você vai viver daqui para frente tendo essas marcas que a Bíblia nos ensina e que Atos nos ensinou. Você vai ser cheio do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, não cheio do Instagram, não cheio do seu próprio ego, não cheio do que você vê todos os dias e que é inútil. Você vai buscar viver segundo a glória de Deus. Você vai viver cheio do Espírito Santo e seu foco vai ser a glória de Deus. Você também, qual outra marca que a gente pode se agregar nisso? O aprender com Estevão, você também vai ser testemunha de Cristo, um testemunho vivo, um testemunho que aonde você estiver, as pessoas vão ver, vão falar, ali tem um cristão, há um cristão ali. E você até o fim da sua vida, você vai viver até os últimos momentos imitando o seu Salvador Jesus Cristo. É isso que a gente tem que viver. É daqui para frente, é assim que a gente vive. O cristão vive dessa forma, empunhando a sua espada, empunhando aqui a verdadeira palavra de Deus. Essa é a verdade. Não há uma verdade relativa, não há uma verdade que tem que atualizar, não há uma verdade que tem que rever. Não, essa é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E daqui que você segue. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te dou graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela graça e misericórdia, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, nos ajude, Pai, a viver segundo Estevão. Nos ajude a viver, Senhor Deus, para a glória de Deus. Nos dê graça, Senhor, para ter um coração, ter uma vida, segundo, Senhor Deus, a Tua vontade. Nos dê graça, Senhor, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nos dê graça, Senhor, para ser homens e mulheres, Senhor Deus, que buscam, Senhor Deus, a Sua glória. Que vejam, Senhor Deus, a sua glória. Nos dê graça, Senhor Deus, para sermos testemunhas, Pai. Aqui na Avenida Paissandu, aqui na IPVO, em todos os cantos de Maringá, em todos os cantos dessa cidade, Pai. Dê graça a esses jovens, Senhor Deus. Dê graça para que vivam dessa forma, para que vivam com esse amor, para que vivam, Senhor Deus, dessa forma. Dê graça, Senhor Deus, para que nós sejamos também imitadores de Cristo, Pai. Nos dê, Senhor Deus, esse avivamento no nosso coração, essa vida, Senhor Deus, essa paz que excede todo entendimento, essa paz, Senhor Deus, que temos com Cristo. Pai, por favor, nos dê, Senhor Deus, esse rejuvenescer da graça na nossa vida. Transforma, Senhor Deus, tira nossa mente obtusa, Pai, sem inteligência, seca, Senhor Deus, deserta. Não, Senhor Deus, não traga, Senhor, a verdadeira paz, a verdadeira sabedoria das Escrituras, Senhor. Faça-nos viver de acordo com a Tua vontade. Nos dê essa graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.